Fala pessoal, hoje vamos falar a respeito de rebaixamentos e times que acabam sofrendo de certa forma com esses rebaixamentos. Bom, a gente sempre tem uma ideia muito clara, né, que a primeira temporada é a temporada dos grandes desafios, a temporada onde o time realmente vai sofrer por motivos óbvios, ver uma divisão inferior, um nível competitivo bem mais acima, mas com algumas evidências podemos ver que clubes que vão ser usados como exemplo, como o Bochum, nessa temporada na Bundesliga, o Juventude, que estamos tão bem acostumados aqui no Brasileirão, e em temporadas anteriores da Premier League, como o Huddersfield Town, na temporada 18 e 19, perdão, e um pouquinho mais recente que esse, na temporada 20 e 21, o Sheffield United. Todos esses times ocupam ou ocuparam a lanterna depois de uma campanha ok, razoável, que mostrou alguns frutos. Nesse vídeo eu estou aqui com o Caio Dias e vamos tentar convencer ou dar um parecer a mais a respeito desses rebaixamentos na segunda temporada. Ô Caio, você realmente acredita nessa ideia que a primeira temporada é a temporada mais complicada? Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, né? Então, mano, eu acredito que a primeira temporada ela pode ser até mais fácil do que uma segunda, porque às vezes você consegue manter uma base muito parecida da temporada passada. O seu elenco, sim, vai ganhar uma incorporação, mas se você consegue se segurar na primeira divisão por uma temporada, na segunda as coisas aparentemente sempre vão ser mais difíceis, porque é mais complicado de você segurar seus jogadores. Muitas equipes perdem jogadores durante essa segunda temporada por terem se destacado. Em grandes casos, né? O próprio chefe do Bochum, que teve muitos jogadores por empréstimo e se foram, né? Eu creio que às vezes você tentar se manter umas temporadas a mais seja mais difícil. Perfeito. Então, para a gente deixar isso de uma maneira mais clara, eu separei certas evidências, certos fatores. Bom, entrando, entrando num assunto bem interessante dessa Premier League atual, a gente tem o exemplo do Nottingham Forest, né, que contratou um elenco muito vasto, né, e certamente, talvez se esse vídeo fosse um pouco mais à frente no tempo, o Nottingham Forest também talvez fosse citado aqui com mais clareza, porque deve competir pelo rebaixamento. Mas a gente tem esses exemplos do Bochum, do Sheffield, do Huddersfield, principalmente desses três, que conseguiram manutenção da base, que foi promovida da segunda divisão. Aí a gente vai ter alguns fatores. Primeiro fator é táticas. Bom, a equipe sobe, tudo teoricamente funcionando, né? Se você conseguiu acesso, deve ser porque o desempenho é realmente bom. Só que esse desempenho se mantém na primeira divisão, a equipe vai bem, embora o elenco não seja qualificado. Ponto final. Acontece. Eu acho, Caião, que aí já fica complicado o treinador de temporada falar: pessoal, vamos, a gente precisa dar mesma do foco a mais do que já foi na última. Eu acredito que, além das suas táticas talvez ficarem manjadas, né? Todo mundo ali está estudando o seu time. Geralmente são táticas de. Precisam de muitas coisas para funcionar, né? Porque é um jogo mais direto, é um jogo mais velocidade. Mas eu acho que fica complicado até para um comandante, como foi com o David Wagner no Huddersfield, o Chris Wilder no Sheffield, o Thomas Reis, que era o treinador do Bochum até agora, chegar e falar: galera, a gente precisa fazer melhor do que a última. Eu acho que o elenco pode ficar meio baqueado e falar: como assim? A gente não foi bem na última? Pô, você acha que você está sendo injusto com a gente? Eu acho que você está exigindo demais no tempo. Eu acho que é um fator recorrente e que pode acontecer também. Eu não sei se você pensa igual. Olha, eu vou ser sincero, eu concordo com você. A gente não precisa nem levar em consideração equipes que caíram. A gente pode voltar um pouquinho na temporada passada com o Leeds United, do próprio Marcelo Bielsa. E quando ele jogava a Championship,
precisa ser uma equipe nova, poxa, um estilo de jogo muito diferente do que a gente é acostumado a ver, muita intensidade na Premier League. E quando na própria Championship, quando eles chegam na Premier League, eles mostram ainda esse mesmo estilo, essa mesma intensidade e surpreende até um certo ponto. Mas chega um momento que parece que a equipe começa a perder um pouco o foco. Às vezes também as outras equipes adversárias começam a estudar melhor porque elas começam a enfrentar essa equipe, elas começam a entender como que essas equipes jogam, como que eles conseguiram chegar aqui e como que eles estão conseguindo se manter, qual é o grande segredo deles? A partir do momento que você enfrenta essas equipes, você consegue perceber algumas coisas, algumas coisas na tática dessa equipe. E isso, quando chega num segundo turno, vamos supor, já começa a ser um pouco mais previsível, já começa a ser mais fácil de ser combatido, porque você enfrenta essas equipes. Então, às vezes tem muito essa questão de tipo, poxa, você vai enfrentando essa equipe tantas vezes que a tática dessa equipe, que às vezes não muda, porque às vezes problema, pode ser por questões financeiras, de querer evoluir um pouco seu jogo, ou até mesmo do treinador se acomodar e falar que essa é a melhor tática, acabam não querendo alterar. Então eu creio que esse também é um dos grandes motivos do porquê que as equipes, quando chegam numa segunda temporada ou até mesmo uma terceira, não conseguem se segurar muito. Bem, de fato, né, talvez um segundo axioma, né, um segundo motivo, um segundo fato, às vezes os reforços da segunda temporada não são bons, não se encaixam. Geralmente, nesses torneios de liga, a moral é você errar para acertar. Se acerta durante o campeonato. Eu falei do exemplo do Nottingham Forest, vai errar bastante porque ainda tem peças muito pouco encaixadas. Vai precisar errar muito para conseguir acertar cada peça por vez. Bom, o Bochum, o Juventude, o Sheffield, o Huddersfield, que a gente citou, vieram e mantiveram um pouquinho a espinha dorsal. Mas quando a gente fala principalmente do Juventude na segunda temporada, a coisa começa a ficar feia. Por quê? Elenco novo, perde jogadores, como eu falei, ou às vezes tenta simplesmente acrescentar jogadores novos nesse sistema, né? Talvez não tenha sido ideal essa escolha, mas esses jogadores vão precisar errar primeiro para acertar. Quando eles vêm da segunda divisão, são jogadores que já estão habituados, que já erram, já erraram, agora acertam. Por mais que tenha adaptação ali ao nível da liga, como conjunto, bem mais habituado que novos reforços que chegam. E a gente pode falar muito isso através do Sheffield United, né? Foram bons os reforços não foram ruins. Teve nomes como o Sandberger, que era um volante que dava bastante expectativa, gerava bastante expectativa no começo da temporada. Conseguiu rechear um pouco seu ataque, não era só mais o Billy Sharp, em teoria ali na frente, porém são peças que não teve um encaixe ideal. E acho que isso faz uma total diferença, né? O Boco mesmo acaba vivendo com isso, né? Perde algumas peças, esse encaixe acaba sendo demorado ou acaba acontecendo. Eu acho que esse seria o segundo fator. Não sei se você concorda plenamente e gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o Juventude, que recheou o elenco, hein? Deixou ele muito mais pouco efetivo, se a gente pode dizer assim, de certa forma. O Juventude fez o manual do rebaixamento, né? Tipo, mais de 30 trocas ali na equipe, tipo, de contratações e saídas. Foi um câmbio, uma mudança de elenco totalmente drástica. Era um novo time, tinham que se adaptar a novas peças. Isso também acontece não, aqui no Brasil, é muito comum, não só com equipes que sobem e acabam se mantendo, mas equipes que já estão se mantendo há muito tempo, né? Tem muitos casos também de equipes como o Ceará, o próprio Vasco, no Botafogo, que Atlético Goianiense, que reformulam muito a equipe e perdem essas espinhas dorsais. É, mas eu vou muito nessa também, nessa sua lógica, de tipo, até mesmo na própria Europa, nas equipes que conseguem manter o seu esquema, chegam numa outra temporada,
perdem muitos jogadores, às vezes os 4, 5, e isso já é o suficiente para mudar a forma da equipe jogar, até mesmo do treinador ver qual é a melhor forma dessa equipe jogar. Isso também acaba sendo muito prejudicial, porque ele não consegue impor o estilo de jogo que ele estava colocando, ou ele é forçado a fazer uma mudança que ele não é habituado. E também tem muito essa questão que você falou, que quando essas equipes sobem, geralmente são equipes que nas suas divisões inferiores eram as equipes dominantes, eram as equipes que estavam muito acima das outras, ou não muito, mas tipo, muito acima dos demais, estava acima da média. E quando eles chegam numa nova divisão, é muito comum elas já serem equipe que estão abaixo da média, que ficam ali na parte de baixo. Ou seja, você errar mais sendo uma equipe mais fraca é com certeza mais fatal de quando você é uma equipe mais forte. Perfeito. Agora, focando muito no Huddersfield Town, que também foi uma das equipes citadas aqui, que inclusive durante a campanha do rebaixamento foi tenebroso, porque teve uma sequência, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos seguidos sem ganhar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Uma vitória em 25 jogos. E tem só uma coisa sobre esse Huddersfield Town, eles também foram a segunda equipe a ser rebaixado mais cedo em toda a história da Premier League. Tipo, eles só perderam pro Derby County, que caiu no dia 30 de maio, se eu não me engano. O Huddersfield caiu no dia 29. Essa questão. Não, perdão, março. Perfeito. Era um time bem montado pelo David Wagner, porém não tinha muita peça de investimento. Na primeira temporada tinha um esquema legal, tinha a defesa bem montada, o Kongolô estava ali, tinha o Balogun também, um zagueiro interessante, um ataque rápido, tinha o Pritchard, tinha diversos jogadores ali interessantes, mas foi um elenco que acabou ficando muito saturado e que não aguentou a fase ruim. Não tinha muita cancha para a Premier League. Sempre foi um elenco de Championship, desde que subiu. Teve muito pouco investimento. Tinha jogadores de destaque como a Aaron Roy, mas tinha também o Billy, né, o dinamarquês, uma dupla de volantes interessante. Porém, a gente sabe o destino, né, porque o investimento foi baixo. As táticas mesmo do David Wagner ficaram saturadas. A equipe não tinha muito escape, não sabia muito o que fazer nas partidas. E o Huddersfield é uma equipe que tentava jogar em certo ponto. E quando começa a perder, as coisas começam a ficar mais críticas. Por quê? É o time numa divisão acima, jogando contra adversários hiper colossos, né, na maneira de ver, e que não tinha muito plano de escapatória. Era continuar perdendo. E quando, quando o Huddersfield tenta não perder, você fica mais longe de vencer, né? Essa é a lógica. Era o momento que o Huddersfield pensava pelo menos de vitórias. Essas vitórias não veio. O Sheffield, a gente pode até defender que, diferente do Boco e diferente do Huddersfield, teve a questão da pandemia. Era um elenco bem defensivo, né? Um elenco que sabe, com muitas transições pelas alas, mas o Chris Wilder teve muitos problemas na campanha. Ficou apenas 23 pontos. Ali o time da Premier League acaba sendo baixa mesmo. Né? 7 vitórias, 2 empates e 29 derrotas, 20 gols pró. Pior ataque do campeonato. Não a pior defesa, que o West Bromwich é especialista nisso, e tem também o Southampton que na campanha fez favor de levar 9 gols em jogos aí, né? Mas a moral é essa também. Acaba ficando saturado, o elenco acaba se sentindo, de certa forma, né, Caio? Último fator que eu vou listar, o elenco acaba se sentindo pressionado pela campanha que fez na temporada anterior. Tem um nível de exigência maior. Isso é fato. A equipe terminou em 14º, então tem capacidade para terminar lá de novo. Quem termina em 14º uma vez, termina em 14º duas vezes, né? Ou pelo menos tem essa moral, tem essa capacidade. Só que acaba sendo essa pressão muito grande. Porque quando a diferença é, se por exemplo, o chefe do Huddersfield estiverem na zona de rebaixamento na primeira temporada, o Juventude, o Boco falam, normal, viemos para isso, então vamos nos habituar e tentar sair daqui. Mas quando já viveu águas muito melhores, né, ficou meio complicado ter essa visão, né, Caio?
é um pouco mais complicado, tipo. A própria questão do Huddersfield, que muita gente bateu na tecla, foi o orçamento, né? Tipo, o orçamento que essas equipes tinham. O próprio Sheffield também tinha um orçamento até um pouco maior do que. Não, perdão, até um pouco menor do que o Huddersfield, que era de 22 milhões anuais do Sheffield e 25 do Huddersfield. Mas, tipo, quando essas equipes conseguem chegar, vamos supor, o Huddersfield, ele, se não me engano, terminou em 16º, quinto lugar, perdão, 15º lugar da competição e depois foi rebaixado. Teve uma pressão ali de resultados depois, na segunda temporada, que a equipe perdeu a moral, né? E no futebol, o próprio John Cruyff já falava que o futebol não é jogado com os pés, e sim com a cabeça, né? Então, isso acabou pesando um pouco para essa equipe do Huddersfield. Tipo, tentar reencontrar o caminho das vitórias, a equipe não conseguia. Via água batendo no pescoço, não sabia como sair dali. Uma hora se foi, mesmo caso do Sheffield United e muitas outras equipes. O próprio Bochum, se não conseguir reagir, pode chegar a esse ponto. Na verdade, de fato, acabou demitindo o seu treinador, né? Que até teve boa parte dos méritos dessa boa campanha do Boca da passada, um time bem coeso, mas que acaba sofrendo mais uma vez vítima da segunda temporada. Pessoal, então é isso, a gente conseguiu dar alguns pontos a respeito desses quatro times. Podem ver, são diversos fatores que podem levar a isso, né? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Acompanhe as playlists dos canais, tem vídeo saindo a exatamente todo momento. E Copa do Mundo tá vindo aí, também vamos ter um conteúdo bastante grande. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.